Amém, gente? Glória a Deus. O tema dessa palavra, como eu falei, é o poder de crer corretamente. Esse também é o tema desse livro do Joseph Prince. Quem já ouviu falar do Joseph Prince? Gente, se você não ouviu falar do Joseph Prince ainda, ele é uma das referências do nosso ministério. Ele é uma bênção, um pastor lá de Singapura, que também prega sobre graça e fé. É um grande mestre. É uma grande referência para a gente. Então, se você tem o desejo de se aprofundar nesse ensino sobre o poder de crer corretamente, eu acredito que a gente tem esse livro lá e tem mais dois, se eu não me engano. Temos ali na biblioteca e temos mais alguns livros lá. Se você quiser, no final do culto, dar uma olhada. A gente tem certeza que esse livro vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? E por que isso é tão importante? Por que é tão importante sobre a gente falar em crer corretamente, o poder de crer corretamente, gente? Porque a nossa vida com Deus começou a partir da fé, amém? Cristo, ele fez uma obra em nosso favor. Eu e você estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão. Nós somos descendentes de Adão, éramos descendentes de Adão e por natureza herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Deus, em seu imenso amor por nós, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado era a morte, amém, gente? Alguém precisava morrer para que a gente pudesse ser conectado com Deus novamente. Então Deus, em sua imensa graça, enviou seu Filho para morrer por mim e por vocês. Quando Jesus ele morreu por nós, isso nos deu acesso de volta ao Pai, mediante a fé. Eu e você não fizemos nada que nos tornássemos merecedores desse sacrifício de Jesus, amém? A palavra fala que Deus, em seu imenso amor, deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos considerados inimigos de Deus. Por isso que a gente fala que o amor de Deus por nós é incondicional. Fica claro isso, gente? Porque um amor condicional é eu te amo quando você faz alguma coisa que me agrada. A palavra fala que quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus em seu amor deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Por isso que o amor de Deus é incondicional. E Efésios 2, 8 e 9, gente, é a base do cristianismo. Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça. A gente fala isso, eu vou repetir mais uma vez. Essa palavra salvo no grego é sozo. Sozo significa salvo, perdoado, liberto da escravidão do pecado, plenamente abençoado, família abençoada, o shalom de Deus, paz por dentro, paz por fora. Quando Deus nos salvou, Ele não simplesmente pagou a nossa dívida, mas Ele nos tornou filhos de Deus. Ele arrancou de mim e de você a natureza pecaminosa que nos distanciava de Deus e selou em nós o seu Espírito, nos dando uma nova natureza, ao qual o Espírito de Deus habita nela. E hoje, por causa disso, por causa dessa nova natureza que Deus nos deu, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós e com isso eu e você podemos viver em paz com Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Gente, isso é boa notícia, isso não é boa notícia? O Evangelho são boas novas. Se você escuta uma palavra, cara, que não gera em você alegria e empolgação, cara, isso não vem da parte de Deus. Porque até nos momentos onde a gente sabe que a gente fez coisa errada, o que a gente ouve da parte de Deus é, você é o meu filho amado. Essa não é a vida que eu tenho para você. O meu Espírito habita em você para te ajudar a não mais viver nesse estilo de vida. E por causa do meu Espírito em você, você tem sim força para mudar o seu estilo de vida e viver uma vida completamente diferente. É isso que Deus fala para nós quando a gente erra. Não são palavras de condenação. Amém, gente? Porque Ele condenou todos os nossos pecados, erros e falhas em Cristo Jesus. Aleluia. Voltando a Efésios 2:8.
pois vocês são salvos, abençoados, perdoados, libertos, toda maldição quebrada na tua vida, família abençoada, isso tudo pela a graça, favor imerecido. A gente fala aqui nessa casa que a graça é o subproduto do amor incondicional de Deus. Deus, ele nos amou incondicionalmente e por isso ele nos salvou sem a gente merecer. Faz sentido isso, gente? Somos salvos pela graça e a palavra continua dizendo mediante a fé. Como que eu e você nós fomos salvos? Deus, ele por nos amar incondicionalmente, deu o Filho dele para morrer por nós, sem a gente merecer. Quando a gente crê nisso, nós somos salvos. Amém? Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Então, até a fé que nós temos, isso é um dom de Deus. Amém, gente? Hoje a gente vai estar falando sobre o poder de crer corretamente, então a gente vai estar falando sobre essa fé. Essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente que Deus deu a todos nós. Amém, gente? Você tem fé? Declara comigo, eu tenho fé. Pode parecer que a sua fé é pequena, mas você tem uma porção de fé. E Jesus, ele fala isso, né, sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por mais que o grão de mostarda seja um grão muito pequeno, é um grão fortíssimo, gente. É um grão forte. E essa fé ele nos deu como um presente, amém? E ele continua dizendo que essa fé é um dom de Deus e a gente foi salvo não por obras, fala comigo, não por obras, para que ninguém se glorie, amém, gente? Então a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa salvação, nós nos tornamos filhos, tudo isso partiu de algo que Deus fez por nós e começou a hora que a gente colocou a fé nisso. Amém? Deus, ele tinha feito uma obra maravilhosa para a gente. Enquanto a gente não colocou a nossa fé nisso, nada daquilo que Jesus tinha feito para a gente tinha efeito ainda na nossa vida. Tá fazendo sentido isso, gente? Precisava da nossa fé. A gente precisava entender que eu vivia separado de Deus, eu não dou conta de viver sozinho, eu não dou conta de viver uma vida tranquila, eu não dou conta de ser uma pessoa melhor sozinho, eu preciso de um Salvador. Cara, Jesus morreu por mim, eu creio nisso. A hora que a gente decide crer nisso, a gente sente uma confirmação no nosso espírito. O Espírito de Deus revela, essa é a verdade. Deus te amou incondicionalmente, Ele enviou o Filho dele para morrer por você. E agora você que crê, você se tornou filho de Deus. A natureza que antes te distanciava de Deus foi arrancada do teu interior. Essa natureza ela foi destruída e Deus nos deu uma nova natureza. Amém, gente? Ela começou a partir da fé. A hora que a gente creu nisso, começou essa obra de Deus nas nossas vidas. Deus, ele começou a obra, a gente fala tanto, né? Aquele que começou a boa obra, há de terminar. Amém, gente? Quem que começou a boa obra foi Ele. Amém, gente? A nossa participação até agora foi crer. E assim será. Olha aqui que diz Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Qual é a justiça de Deus, gente? A justiça de Deus é completamente diferente da nossa justiça. A nossa justiça é, você acelerou demais, o policial te parou, te deu um ticket, tu tem que pagar por aquilo que tu fez. Nós havíamos errado diante de Deus, éramos considerados como inimigos de Deus, e a justiça de Deus foi, cara, vocês estão todo errado e vocês estão vivendo uma vida horrorosa. O estilo de vida que vocês estão vivendo, eu considero vocês meus inimigos por tudo aquilo que vocês estão fazendo. Mas eu amo vocês incondicionalmente e a minha justiça de pai me diz que eu preciso enviar o meu filho para morrer no lugar de vocês,
para que a gente possa viver em harmonia novamente. Essa é a justiça de Deus. A justiça dos homens, a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez. A justiça de Deus, Ele dá o Filho dele para pagar a nossa dívida no nosso lugar. Amém, gente? E a palavra fala em Romanos 1,17 que essa justiça, ela é revelada do início ao fim pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui nós vemos que a nossa vida, a partir do momento que a gente entrega a vida a Jesus, ela é do início ao fim pela fé. Nossas obras não nos salvaram e nem nunca nos abençoaram. Nós fomos salvos e abençoados, e ao crer nisso, as nossas obras passam a refletir o que nós cremos. É importante a gente entender isso, gente. A gente nunca foi salvo, a gente nunca será batizado, a gente será abençoado pelas nossas boas obras. Nós fomos salvos, nós fomos abençoados por causa da bondade de Deus, por causa da graça de Deus, por isso nós fomos abençoados. E as nossas boas obras hoje não são para obter salvação e não são para obter bênçãos nem favor de Deus. As nossas boas obras hoje são um reflexo daquilo que Ele fez por nós. Amém? Ele nos tornou abençoados, Ele nos tornou filhos amados, e por causa disso nós deixamos as velhas obras que praticávamos antigamente para viver um novo estilo de vida, um estilo de vida maravilhoso que honra ao nosso Deus, pelo poder do Espírito de Deus que atua em nós. Amém, gente? Gálatas 3:11 diz, é evidente, repete comigo, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então a base da vida cristã, gente, é fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? A base da vida cristã é salvação, é tudo pela graça de Deus. Deus, Ele nos salvou, Ele nos abençoou incondicionalmente, plenamente em Cristo Jesus, e nós recebemos tudo isso pela fé. Amém, gente? E em Hebreus 11:1, nós temos a descrição do que é fé. Quem sabe Hebreus 11:1 de cor aí, gente? Já botaram? Já tá ali, né, gente? A gente ensina nessa casa aqui, ó, que todo membro da Nova Church, cara, tem que ter decorado Hebreus 11:1. Amém, gente? Trabalho de casa. Promete, estamos juntos nessa? Se você curtiu essa igreja, se você quer se tornar membro dessa igreja, você vai chegar em casa e vai decorar essa palavra. Amém, gente? No domingo que vem eu vou perguntar para vocês, tá, gente? Brincadeira, domingo que vem não sou eu, não. Hebreus 11:1, cara, fala a fé. Olha isso, gente. Por favor, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Esquece o teu almoço delicioso. Esquece o que você vai comer depois desse culto. Preste atenção nisso, cara. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não vemos. A prova daquilo que não vemos. Isso é fé. Isso é o que a palavra descreve como fé. Fé é crer no que está escrito aqui. As circunstâncias diz coisa completamente diferente. As circunstâncias, você olha para sua conta bancária, está curtíssima. Você gostaria de fazer muito mais coisas que a sua vida financeira, olhando para a sua conta, não dá. Aqui diz que você é próspero. Aqui diz que você é herdeiro de Deus. Aqui diz que você é plenamente, ricamente abençoado em Cristo Jesus. Então, fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu não estou vendo uma fortuna na minha conta bancária, mas aqui está dizendo que eu sou plenamente abençoado, então eu creio que eu sou plenamente abençoado. A fé é crer que seu marido, esposa, filhos ou familiares, que aparentemente ainda estão afastados de Deus, já estão salvos. Porque a palavra de Deus me promete, em Atos 16:31,
A palavra fala, creia no Senhor Jesus. Quem é que crê no Senhor Jesus? Bem, então se você crê no Senhor Jesus, a palavra está dizendo, serão salvos você e os da sua casa. Cara, como que Deus vai fazer isso? Eu não tenho a menor ideia, gente. Como é que Deus vai fazer isso? Mas é uma promessa dele. Ele está prometendo isso para você, que você e os da sua casa serão salvos. Eu era o mais louco da minha família, gente. Eu era aquele primo perdido, maconheiro, cara, que não queria nada com os estudos. Eu era péssimo na escola. Cara, reunião de família, sabe quando aquelas tias te olham assim, tipo, ô meu filho, vem cá. E aí me dava aquele abraço de piedade, assim com pena da minha mãe. Teu filho, né? Olhavam assim para minha mãe. Tô aqui, cara. Como Deus fez essa obra na minha vida, até hoje minha mãe não entende. Até hoje minha família não entende. Até hoje minha família olha para mim e fala, cara, meu Deus, what happened? Cara, o que aconteceu com ele? Deus, cara, como Deus faz, a gente não tem a menor ideia. Mas é uma promessa, cara. É uma promessa. Minha mãe crê no Senhor Jesus, cara. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Ela creu nisso, cara. E chegou um dia, levou 29 anos, gente. No meu caso, levou 29 anos, mas eu acreditei. E estou aqui falando desse Jesus maravilhoso para vocês. Declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus, cara. Se você tem um familiar que ainda está afastado dos caminhos de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, tua família inteira aqui com você, adorando Jesus com você, vivendo a vida de Jesus com você, fluindo no Espírito Santo com você. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Isso é promessa de Deus para a tua vida. Amém, gente? A gente precisa pegar isso. A fé é a prova daquilo que eu não vejo. Deus te livre do que eu vou falar agora, tá, gente? Deus te livre do que eu vou falar agora. Mas misericórdia, Deus te livre. Cara, tu pega uma droga, alguma coisa, cara, nas coisas do teu filho. A fé te faz declarar, o meu filho está salvo. Eu tô vendo essa droga aqui, eu tô vendo isso daqui na vida dele, eu tô vendo ele usando isso daqui, mas eu creio no que está escrito aqui. E Deus, eu te agradeço, porque na tua palavra você me prometeu que o meu filho está salvo, essa droga ela não vai levar a vida do meu filho, ele vai passar a ter nojo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito, Pai, ele vai passar a ter nojo dessas drogas e ele é salvo, ele vai te servir, ele vai te adorar. Por vontade própria, ele vai ouvir a tua voz e ele vai querer estar na tua casa. Quem tem fé para declarar isso, cara? Sobre aquele teu parente que está afastado. Cara, a gente precisa ter fé nisso, amém? O poder de crer corretamente, cara. Ou a gente crê nas circunstâncias, ou a gente crê no que está escrito, church. Cara, como que a gente foi salvo? Quando você creu. Você viu Jesus pendurado naquela cruz? Pode ter visto historinha, pode ter visto ilustração, pode ter visto, cara, pinturas, mas você acreditou que aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás tem um efeito na tua vida. Você acreditou que aquilo que Jesus fez por você, que aquele sacrifício dele destruiu tua natureza pecaminosa. Você acreditou que aquilo que Jesus fez por você te tornou filho de Deus. E é essa mesma fé, gente, que vai te levar a viver uma vida vitoriosa. É essa mesma fé que vai te fazer e te levar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém, gente? Glória a Deus, cara. A fé não é uma simples esperança, é uma convicção interna de que o meu Pai é fiel à palavra dele e por mais que eu não esteja vendo agora, as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Amém? Fé não é uma simples esperança, é uma convicção interna. Amém, gente? E olha, eu quero te falar isso para que você tenha paz. Existe uma diferença entre os seus pensamentos e uma convicção no seu coração. Amém?
Muitas vezes a gente crê no nosso coração, eu creio que o meu Deus é bom, eu creio que Ele cuida de mim, eu creio que Ele está cuidando de todas as questões da minha vida, mas aqui na minha mente eu só consigo pensar nos problemas, eu só consigo pensar nas circunstâncias. A nossa fé está aqui, amém, gente? A nossa fé está aqui no nosso coração. E por mais que aqui na nossa mente pensamentos venham com o poder que há nessa fé revelada aqui no teu coração, a gente precisa se posicionar, botar o pezinho no chão e falar, cara, eu rejeito esses pensamentos da minha mente em nome do Senhor Jesus. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que eu vou me firmar no que o meu Deus declarou sobre a minha vida na palavra dele. Amém, gente? É sobre isso, fé é sobre isso. É rejeitar pensamentos que vão contrário ao que a palavra de Deus está dizendo e se apropriar daquilo que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo isso, eu pego isso como verdade absoluta na minha vida. Amém, gente? E vocês conseguem perceber que a fé, ela influencia todas as áreas da nossa vida, gente? A fé, ela influencia todas as áreas da nossa vida. Essa palavra de Efésios 2:8, ela fala que a fé é um dom de Deus. Como a gente falou, todos nós temos a fé, todos nós temos fé. Só que vocês entendem que a fé nem sempre está associada às coisas espirituais. Eu posso colocar minha fé em desgraça, gente. Eu posso crer que o jeito que o mundo está agora, eu estou nesse mundo e eu estou lascado. Eu posso crer nisso. Eu posso ver os jornais, eu posso ouvir o que está sendo falado nos jornais e começar a ter a minha vida emocional completamente abalada. Eu posso ser tomado por um medo com base naquilo que eu estou ouvindo no jornal. O que eu estou fazendo? Crendo naquilo. Eu estou crendo mais no que o jornal está falando, no que as más notícias estão falando, do que o que a palavra de Deus está falando. Vocês conseguem perceber que a fé, também colocada no lugar errado, pode nos levar a um estilo de vida completamente destrutivo, aonde vamos viver com ansiedade. Cara, ansiedade é a doença do século, gente. A ansiedade, quem luta contra a ansiedade, cara, é uma luta de você sentir as dores da sua preocupação com relação a coisas que estão para acontecer, esses sentimentos lutando contra aquilo que você crê. E esse é o bom combate, cara, que a gente não pode dizer que está tudo bem. Hoje em dia, cara, todo mundo sofre de ansiedade. Aqui nessa igreja não, em nome de Jesus, gente. Amém? Falo isso e declaro isso pela fé. A ansiedade tenta pegar a gente todo dia, cara. Só que a gente se posiciona, fala, eu não vou viver ansioso, meu Deus cuida de mim. Cara, antes de eu descobrir essa necessidade na minha vida, o meu Deus já sabia que isso ia acontecer. Pai, eu creio que você já está me mandando a provisão, porque você é o meu Pai. Cara, quem tem dificuldade de entender que o teu Pai, Ele está te provendo as coisas antes de essa necessidade aparecer na sua vida, quem tem dificuldade de crer nisso, cara, tem uma grande dificuldade de entender o papel de pai. A gente está para ser pai, gente. Já somos pais. E o amor que a gente já tem pelo nosso bebê, cara, não tem medidas. E eu sou capaz de morrer por ele. Esse é o amor de pai. O amor de pai faz com que os pais fiquem com os olhos fixos nos filhos. Num ar que a criança dá, o pai já quer identificar o que a criança está precisando para suprir ela daquela necessidade. Vocês estão entendendo isso? Esse é o nosso Pai. Jesus, ele veio revelar o Pai não como um juiz. Ele falou, você vai orar ao seu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo fala depois que o Espírito revela no nosso espírito que Ele é o nosso Abba, nosso paizinho. Você consegue fechar os teus olhos agora e pensar um sonho de pai, aquele pai
que conhece teu coração e antes mesmo de você imaginar a qualquer coisa que você possa precisar, o teu Pai já está ali do teu lado, com você no seu com você no colo dele, te acariciando e declarando no teu ouvido: eu te amo, você é a minha filha, você é o meu filho amado e eu tenho tudo aquilo que você precisa. Você consegue ouvir isso e crer nisso? A gente estava numa reunião da liderança essa sexta-feira agora na casa do Diego e a gente estava conversando com ele e a gente marcou um churrasquinho para a nossa reunião. E a Laninha estava atarefada, cara, fazendo uma comida maravilhosa pra gente. E o Diego estava descansando no sofá. E quando a Laninha pediu uma coisa para ele, o Arthur, filhinho dele, filho que já está com quantos anos está o Arthur? 8 anos. 8 anos, cara, veio, deitou no colinho do pai, deitou a cabecinha aqui e dormiu, gente. Ele olhou para a Lana e ele falou: tu vai me desculpar, cara, mas eu não tenho condições de tirar o meu bebê daqui. 8 anos, cara. Esse é o amor de pai. Esse é o amor que o nosso pai tem por nós. Você consegue, cara, entender um pouco disso, cara? A palavra ainda fala, cara, vocês que são maus, a palavra fala. Se o filho de vocês pedir comida, cara, vocês não dão pedra. Vocês dão aquilo que a criança está pedindo. Quanto mais o Pai Celestial de vocês vai suprir vocês de tudo aquilo que vocês precisam. Amém, gente? Meu Deus do céu. Então, cara, a fé é como um leme na nossa vida. Se a gente começa a dar ouvido às circunstâncias, se a gente começa a dar ouvido aos nossos sentimentos, se a gente começa a dar ouvido a experiências que nós vivemos no passado, a gente vai para um lado completamente contrário daquilo que Deus tem planejado para a gente. Se a gente coloca, a gente deposita toda a nossa fé, se a gente medita nesse livro dia e noite, cara. E quando eu estou falando meditar nesse livro dia e noite, estou falando para você ler a Bíblia dia e noite, não, cara. Mas pegar um versículo e aquele ser o versículo do teu dia. Vou meditar nele. O meu Deus me ama. Eu te convido, cara, essa semana inteira, meditar sobre o meu Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Ele é o meu paizinho. Ele me ama. O meu Deus me ama incondicionalmente. Deus, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque o teu amor é numa medida que eu jamais vou conseguir imaginar, Pai. Obrigado porque você me ama incondicionalmente, Pai. Obrigado porque eu olho para a cruz de Jesus, eu vejo quanto você me ama, Pai. E obrigado, meu Deus, porque eu sei que não há nada do que eu possa fazer que vai diminuir o teu amor por mim. Você consegue meditar isso a semana inteira? Cara, eu tenho certeza que você vai chegar aqui domingo que vem de uma forma diferente. Tenho certeza disso. Isso é a palavra de Deus influenciando a nossa vida, nos direcionando para aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Ou a gente acredita no que a palavra diz, ou a gente acredita nas circunstâncias. Em ambos nós estamos exercendo a nossa fé. Só que a fé na palavra vai nos levar para um lado e a fé nas circunstâncias vai nos levar para outro. Pedro, ele andou sobre as águas, gente. Sobrenaturalmente, Pedro andou sobre as águas. Quando que Pedro andou sobre as águas? Quando ele ouviu a palavra de Jesus. As palavras de Jesus. E não só quando ele ouviu, quando ele creu. Ele ouviu as palavras de Jesus e ele acreditou que aquilo que Jesus estava falando, aquilo era uma verdade, é um fato. E se Jesus falou que eu posso andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Qual foi o momento que ele começou a afundar? Quando ele começou a crer nas circunstâncias. Quando ele começou a crer no vento, quando ele começou a crer que aquele vento e aquelas ondas, por mais que ele tivesse Jesus right in front of him, de cara com ele, aquelas ondas e aqueles ventos vindo poderiam acabar com a vida dele. E por causa disso ele afundou. Estão entendendo a importância da gente ter a nossa fé no lugar certo?
A forma que nós cremos afeta inteiramente o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, e no nosso estado emocional e físico e no nosso estilo de vida. Se eu não entendi que eu fui plenamente perdoado em Cristo Jesus por causa da graça de Deus, eu tenho dificuldade de perdoar as outras pessoas. Estão entendendo a questão da fé? A importância da gente ter a fé no lugar certo e entender o poder da fé, o poder de crer corretamente. Cara, Cristo me perdoou, eu preciso perdoar. E por que eu preciso perdoar? Porque eu não quero ficar carregando sentimentos que não vêm da parte de Deus no meu interior. É sobre isso, gente. Amém? Tudo que Deus fez foi uma obra para que a gente vivesse uma vida maravilhosa. E a gente crer nisso vai nos levar a viver uma vida maravilhosa. Crer de forma correta nos leva a viver de maneira correta. Essa semana a gente teve a gente recebeu um relato de uma amiga querida nossa, que teve uma semana muito difícil no trabalho, onde, cara, ela logicamente, sem querer, cara, cometeu um erro, e foi um erro que foi, cara, difícil de lidar com aquele erro, sabe? E ela gravou uma mensagem falando, cara, foi um erro grande que eu cometi no meu trabalho, mas a paz e a certeza do cuidado, do favor de Deus sobre a minha vida me dá paz. Eu cometi um grande erro, mas por causa do favor de Deus sobre a minha vida, por causa do amor dele por mim, porque eu sei quem eu sou nele, hoje eu tenho paz para chegar para o meu chefe e falar, cara, olha só, eu fiz isso daqui, eu identifiquei o meu erro, eu aprendi com o meu erro, e a partir de agora eu vou seguir em frente, fazendo o meu melhor para que isso não aconteça mais. Acabou, gente. Estão entendendo o poder de crer corretamente? Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem o nosso Deus é, a gente tem paz independente das circunstâncias. A gente pode estar vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa vida, mas a gente crê que o nosso Deus é o nosso Pai amado. Eu creio que eu sou um filho incondicionalmente amado, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então não há nada do que pode estar acontecendo na minha vida que vai roubar a minha paz, porque eu sei que o meu Deus está cuidando de mim. Amém, gente? Isso está fazendo sentido para vocês? O poder de crer corretamente? Quando a gente crê naquilo que Jesus fez por nós, isso nos traz uma paz no nosso interior, saber que o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, é o seu Pai e Ele está cuidando de você. Isso não te traz uma paz interior? Isso é maravilhoso. Esse é o poder de crer corretamente. Essa amiga querida, se ela não tivesse essa consciência, ela poderia ficar desesperada. E ela manteve a calma e soube, com a paz de Deus, conduzir aquela situação da melhor forma possível, e está tudo bem para a glória de Deus. Agora, da mesma forma que crer de maneira correta nos leva a viver de maneira correta, crer de maneira errada também nos leva a viver de maneira errada. Então, aqui eu quero falar sobre 3 formas de viver de forma errada, com a fé no lugar errado. A primeira a gente já falou um pouquinho, que é, ao invés de crer na palavra, é crer nas circunstâncias. Isso te leva a viver uma vida normal, sem ser um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se a gente não exerce a fé na palavra de Deus, a gente vive como as pessoas que não têm Deus. Estão entendendo isso? Porque tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe pela fé. Se eu não deposito a minha fé naquilo que Ele fez por mim, eu estou vivendo como as pessoas que não têm nosso Deus. Vocês entendem isso, gente? Amém? Então, a primeira questão de crer de forma errada é crer mais nas circunstâncias do que naquilo que está escrito. O segundo erro de crer de forma errada é você depositar a sua fé na sua fé. Eu achei engraçado, por isso que eu achei que estavam rindo disso também, gente. Crer na sua fé, depositar a sua fé na sua fé. Eu creio, olha só, cara, eu creio
que o meu Deus é por mim, e porque eu creio que o meu Deus é por mim, então agora eu estou confiando, porque eu creio que o meu Deus é por mim, Ele vai fazer alguma coisa. A gente está colocando a nossa fé na nossa fé, ao invés de colocar a nossa fé nele. Eu não creio que Deus ele vai fazer alguma coisa para me favorecer, porque eu estou crendo. Eu simplesmente creio que Ele é ao meu favor e Ele está agindo ao meu favor. Amém? A minha fé não está na minha fé. A minha fé está nele. A minha fé está inteiramente depositada nele, naquilo que Ele fez por mim. Amém, gente? Esse é o segundo ponto. E o terceiro é crer que Deus vai nos abençoar com base no nosso desempenho. Isso está bem errado, gente. A gente foi salvo pelo nosso desempenho. A gente se tornou filho de Deus pelo nosso desempenho. Tudo Ele nos concedeu pela graça. Cristianismo não é sobre o que eu e você fazemos. Cristianismo é sobre o que Jesus fez por nós. Amém, gente? Vamos declarar isso juntos? Cristianismo não é sobre o que eu faço. É sobre o que Jesus fez por mim. Amém, gente? Glória a Deus. Quando eu olho para mim, o que eu vejo, gente? Eu vejo falhas, eu vejo defeitos, eu vejo fraquezas, eu vejo limitações e incapacidade de ser perfeito ou ser melhor. Quando eu olho para mim, eu vejo tudo isso. E isso me leva a crer que eu não posso ser curado, porque, cara, eu não estou indo tão bem, segundo o padrão moral de Deus, eu não estou indo tão bem quanto eu deveria. Então, se eu olho para mim e eu vejo as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu penso, cara, olha como eu estou. Eu estou tentando dar o meu melhor, mas ainda assim eu sei que isso não é o melhor para Deus. E eu crer dessa forma, eu creio que por isso que meu Deus Ele não está me curando. Porque olha as coisas que eu fiz no passado. Caramba, eu nem li a Bíblia essa semana. Fiquei 3 dias sem ler a Bíblia. É lógico, por isso que eu estou assim, desse jeito. Caramba, eu não consegui orar todos os dias. Por isso que minha família está essa bagunça. Caramba, eu perdi o culto na semana passada, cara. Por isso que essa semana não rendeu, por isso que essa semana eu não fiz tanto dinheiro quanto eu precisava fazer. Isso é depositar a nossa fé nas nossas obras, nos nossos desempenhos. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o amor do meu Pai por mim, que mandou o Filho dele para morrer no meu lugar, quando eu era o pior dos homens. Eu vejo um amor incondicional de Deus por mim. Eu vejo que por amor Ele selou o Espírito dEle em mim e através dEle eu posso declarar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Estão vendo a diferença que há quando a gente coloca a nossa fé nas nossas obras, quando a gente olha para a gente vê erro, falha, defeito, sou insignificante. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu sou incondicionalmente amado. Eu vejo que Deus, por amor a mim, selou o Espírito dele em mim, e por causa do Espírito dele em mim, eu posso, assim como o apóstolo Paulo, declarar que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Estão entendendo isso? O poder de crer corretamente. Quando a gente crê nas nossas obras, quando a gente crê no nosso desempenho, a gente acredita que tudo aquilo que as pessoas que não têm Deus estão vivendo é para a gente também. Quando eu olho para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, eu creio que eu me tornei um filho pela graça de Deus, e por causa da graça de Deus eu me tornei filho, então Ele me curou. Eu sou filho, então eu sou próspero. Eu sou filho e por ser filho eu tenho a promessa de uma família abençoada. Estão entendendo a diferença, gente, entre crer de maneira errada e crer de maneira correta? O poder de crer corretamente precisa estar completamente, inteiramente e totalmente baseado na salvação e perdão dos pecados pela graça. Amém, gente?
Porque ninguém nunca foi salvo e nunca foi abençoado por causa da obediência aos 10 mandamentos. Vamos ser sinceros aqui? Por isso que Jesus veio. Se as pessoas tivessem conseguido obedecer aos 10 mandamentos e terem as suas vidas transformadas pelo poder da obediência aos 10 mandamentos, Jesus não precisaria vir. Amém, gente? Ninguém nunca foi salvo, ninguém nunca foi aceito, ninguém nunca foi plenamente perdoado por Deus por causa da obediência aos 10 mandamentos. Por isso que eu e você fomos salvos pela graça, por isso que nós cristãos começamos a nossa caminhada com Deus a partir daquilo que Cristo fez por nós e nós vivemos o nosso relacionamento com Ele baseado naquilo que Ele fez por nós pela fé. Eu creio nisso, minha caminhada com Jesus começa a partir disso. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo que os 10 mandamentos é o miolo da lei de Deus. Quantos sabiam disso, gente? Vocês sabiam que a lei de Deus são 613 mandamentos? Quantos aqui sabiam disso? Don't be shy. Cara, poucas pessoas sabiam disso, cara. A Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, ali contém 613 mandamentos. Nós temos um judeu aqui, legítimo, que pode confirmar isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida no final do culto, pode conversar com esse rapaz aqui. Na Torá nós temos 613 mandamentos, gente, que o povo judeu naquela época, para obter o favor de Deus, gente, eles tinham que cumprir todos esses 613 mandamentos diariamente. E a palavra fala em Deuteronômio que se eles conseguissem cumprir, eles seriam abençoados. Se eles não conseguissem cumprir, maldições terríveis cairiam sobre eles. Maldições terríveis cairiam sobre eles. Qual o problema disso hoje dentro da igreja? Qual o problema disso hoje nas nossas vidas, gente? O problema é que faz muito tempo que é ensinado dentro das igrejas que você precisa se comportar bem para receber o favor de Deus. Isso é meia verdade. O favor, por que é meia verdade? Você precisa se viver um bom estilo de vida para o seu próprio bem. Porque o favor de Deus sobre as nossas vidas veio não por causa do nosso desempenho, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então, desejar viver um bom estilo de vida não é para eu obter ou receber de Deus algo, porque Ele já me abençoou com plenitude de vida em Cristo Jesus, não por causa do meu desempenho. Quando eu faço coisas erradas, eu estou agredindo a minha própria vida. Amém? Isso não interfere naquilo que Deus fez por mim. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido isso, gente? Faz sentido para vocês olhar para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus? Meu Deus, Ele enviou o Filho dEle para ser humilhado, para ser flagelado, para ser crucificado, para nos abençoar. Faz sentido eu te dizer que se você não está indo bem, o seu mau desempenho tem o poder de diminuir aquilo que Cristo fez por você? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender isso, em nome de Jesus. Porque enquanto a gente não estiver entendendo isso, a gente está desprezando tudo aquilo que Deus fez em Jesus. A gente está desprezando tudo aquilo que Jesus sofreu para que a gente não sofresse. A gente precisa entender isso, em nome de Jesus. Tiago 2,10 diz o seguinte: portanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Estão entendendo o padrão moral de Deus? Por isso que Ele enviou Jesus, gente. Pelo amor de Deus.
Por isso que ele enviou Jesus, porque segundo o padrão moral de Deus, que está lá na Torá, que são os 613 mandamentos, que ensinam ao homem como se relacionar um com o outro e ensinam ao homem como se relacionar com Deus, segundo o padrão moral de Deus, para você ser aceito por obras, você tem que cumprir esses 613 mandamentos diariamente. Por isso que ele enviou Jesus. Gente, se não for pela graça de Deus que a gente é salvo, se não for pela graça de Deus que a gente se relaciona com Deus, a gente está lascado. Vai todo mundo para o inferno, gente. Desiste. Porque, segundo aqui, ó, Tiago 2,10, se você quebrar um desses mandamentos, cara, você já está condenado de quebrar tudo. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Meu Deus! Viver pela lei significa entrar num sistema judaico de obediência e mandamentos para obter o favor de Deus. Eu e você recebemos o favor de Deus no sacrifício de Jesus. Aleluia, gente. Aleluia. Mas a palavra em Gálatas fala que quem tentar se relacionar com Deus com base na obediência aos mandamentos da lei está se colocando debaixo de maldição. E a palavra diz que se você tentar viver pelo seu próprio esforço, você não desfrutará do favor de Deus. Estão entendendo a seriedade disso? Cara, Deus, ele derramou sobre nós favor abundante, graça, amor, bênçãos sem medidas por causa de Cristo Jesus. Se a gente tenta agora receber o favor de Deus por causa do nosso desempenho, a gente está rejeitando isso. E não só isso, cara, a palavra diz que nós estamos nos colocando debaixo de maldição. Vamos ler isso junto? Gálatas 3, 10 ao 14. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, gente. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Por isso está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para quê, gente? Para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também a nós, os gentios, que recebemos a promessa do Espírito mediante a nossa boa obediência e desempenho maravilhoso. Foi isso? Mediante a fé, cara, em Cristo Jesus. Amém? Do início ao fim, é sobre a fé naquilo que Jesus fez por nós. Quando a gente tenta obter o favor de Deus mediante a obediência a regras e mandamentos, a gente está se colocando debaixo de maldição. Amém, gente? Eu não tento ser uma pessoa melhor. Essa é a chave, gente. Pega isso, em nome de Jesus. Eu não tento ser uma pessoa melhor para obter o favor de Deus. Eu já sei que eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. As coisas que eu ainda preciso melhorar, eu preciso melhorar por mim. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver um estilo de vida melhor. E deixa eu te falar uma boa notícia, cara. Eu não tento isso pela minha força, eu não tento isso pelo meu esforço, eu tento isso pelo poder de Deus que habita em mim e Ele me fortalece a ser uma pessoa melhor. Ele me ajuda a ser uma pessoa melhor. Isso é uma boa notícia ou isso é uma boa notícia, gente? Saber que não é a tua força, saber que não é o teu esforço, mas que Deus, Ele selou o Espírito dEle em você, o Espírito que venceu a morte, gente. O Espírito que venceu a morte, o Espírito que pegou Jesus, que estava morto e trouxe Ele de volta para a vida, é o Espírito que hoje habita em você e que te torna capaz de vencer qualquer uma das suas fraquezas. Esse é o Espírito de Deus que habita em você. A gente não tenta ser uma pessoa melhor pela força do nosso braço.
Eu creio que Deus, Ele me tornou santo. Eu creio que Deus, Ele me aperfeiçoou. Eu creio que em Deus eu sou pleno. Eu creio que eu sou incondicionalmente amado. Eu creio que eu sou escolhido por Deus. E quando eu medito nisso, eu vou me tornando mais conforme o caráter de Cristo que já está no meu interior. Amém, gente? Isso faz sentido para vocês? Cara, isso fez muito sentido para mim, cara. Meu Deus, gente. Isso transformou a minha vida e a vida da Nana quando a gente entendeu isso. Quando a gente entendeu que cara, eu erro. Meu Deus, gente. Vamos parar com a hipocrisia. Dizer que a gente está aqui na igreja e é todo mundo perfeito. Meu Deus. A gente tem tanto para melhorar, gente. Eu tenho tanto para melhorar, gente. Meu Deus. E quando eu ouvi isso, eu entendi que o meu Deus me ama. Ele aceitou o sacrifício de Jesus por mim. E porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus, eu, nas minhas fraquezas, eu posso correr para o colinho do meu pai, como o Arthur correu para o colo do Diego, e deitar no colo do meu pai, e chorar, e falar: pai, cara, eu ainda tenho tanto para melhorar, mas eu te louvo, porque eu tenho um lugar de aconchego no teu colo, e eu creio no teu amor, e o teu amor por mim me fortalece a ser uma pessoa melhor, porque eu quero desfrutar da vida que você tem para mim. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso me deu paz com Deus e me deu força de querer ser uma pessoa melhor a cada dia da minha vida. Cara, não só para agradar o meu pai, eu creio que ele se alegra com isso, é lógico, cara, mas porque eu entendi que pelo poder do Espírito dele em mim, eu posso muito mais, gente. Eu posso viver uma vida maravilhosa. Aleluia. João 1,17. Deixa eu voltar um pouquinho, cara. Cristianismo é sobre relacionamento. Amém, gente? Cristianismo não é sobre um livro de regras. Amém, gente? Em nome de Jesus. Cristianismo é sobre relacionamento. No judaísmo, na antiga aliança, os judeus tiveram medo de se relacionar com Deus. Deus chamou eles para estar com eles no monte, para ter relacionamento com Deus. Eles tiveram medo disso e falaram para Moisés: Moisés, vai lá, vê o que Deus vai falar, e o que Ele mandar, a gente vai seguir. Deus então deu um livro de regras e mandamentos por Moisés, um profeta. Deus queria ter um relacionamento com o povo. O povo não quis subir até o monte para ter um relacionamento com Deus. Deus entrega um livro de regras a Moisés para passar para esse povo. Na antiga aliança com os judeus, era assim sobre um livro de regras e mandamentos que você tinha que cumprir para se relacionar com Deus. Na nova aliança, Deus enviou o Filho dele até nós. A palavra fala em João 1,17 que a lei foi dada por intermédio de Jesus, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Jesus é a graça de Deus encarnada, porque Deus nos amou incondicionalmente, Ele nos salvou sem a gente merecer. Amém, gente? E Ele não enviou um profeta ou um anjo para nos salvar. Ele enviou o próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, para estar com a gente, morrer por nós, nos libertar do pecado e selou o seu Espírito em nós, que cremos no Filho, para que a promessa de Jesus, que estaria com a gente até o fim dos tempos, se cumprisse. Jesus, Ele falou para os discípulos: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por isso Ele selou o Espírito dele em nós, e isso é a garantia de uma comunhão eterna com Jesus, até a segunda vinda dele, até quando nós estivermos em glória com Ele. Amém, gente? Esse Deus é maravilhoso ou é maravilhoso, gente? Isso é uma boa notícia ou isso é uma boa notícia, gente? Meu Deus do céu, esse Deus é incrível, cara. E todo relacionamento é baseado no amor, gente. Agora eu vou falar para vocês um princípio do nosso curso de casais. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo aí novas vagas para o curso de casais. Iremos falar em breve aí as novas datas. Mas um dos princípios do curso de casais, cara, é a gente trazer o entendimento de que num relacionamento, a gente não entra num relacionamento para ser feliz, gente.
Esquisito isso, Brother Ray. Que negócio é esse? Gente. A gente não entra num relacionamento para ser feliz, gente. Pô, como assim, Brother Ray? Não, gente. A gente entra num relacionamento para fazer o outro feliz, gente. Amém? A alegria genuína, a nossa alegria está em fazer nossa esposa, nossos maridos felizes. E isso se torna algo mútuo. Eu vivo para fazer a Nanda feliz, ela vive para me fazer feliz. Isso é relacionamento. E esse é o relacionamento de Deus com a gente. Amém, gente? Isso não é lindo? Saber que o nosso Deus, Ele não nos criou para Ele ser adorado. Que é isso, Ray? Pô, eu ouvi completamente diferente. Ô, gente, vocês acham que o nosso Deus que é eterno, Ele não tem um princípio, Ele nem nunca terá um fim? Você acha que Ele, em algum momento, se sentiu carentinho? Ai, deixa eu criar o homem para ver se ele me adora e supre essa carência do meu coração. Vocês acham que o nosso Deus poderoso, pleno, a palavra fala que Ele é o amor? Você acha que você consegue imaginar esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, pleno em amor, com uma carência, por isso que Ele criou o homem? Não, gente, o nosso Deus, Ele transborda de vida. Ele é um poder inigualável de vida e de amor. E Ele nos criou porque Ele transborda desse amor, para que Ele pudesse derramar sobre nós todo o amor dEle. Faz sentido isso, gente? Cristianismo é sobre isso, cara. É sobre um Deus maravilhoso, poderoso, que transborda vida e amor, querendo dar aos seus filhos essa vida e amor. Cristianismo é sobre isso, cara. Esse é o coração do Pai. Ele nos ama, Ele cuida de nós para que nós sejamos mega felizes. E quando nós vivemos a plenitude de vida com base numa comunhão constante com Ele, nós enchemos a bola do Pai, gente. Pensa num paizão feliz, vendo os filhos aqui, cara, vivendo uma vida maravilhosa. Pensa num pai feliz, quando você está todos os dias em comunhão com Ele, paizinho. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque eu sei que você preparou esse dia com tanto amor para eu viver uma vida maravilhosa e para eu te honrar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou voar nesse dia hoje. Eu vou dar o meu melhor no meu trabalho. Eu vou trabalhar como se eu estivesse fazendo tudo para você, porque eu sei que você é o meu provedor. Eu sei que você me supre de todas as coisas. Por isso que tudo aquilo que eu faço para você, porque eu sei que você é o meu paizinho amado, você é o meu provedor de tudo aquilo que eu preciso. E eu começo meu dia assim e naturalmente, gente, a gente vê o nosso dia voando maravilhosamente bem, favor de Deus sobre a nossa vida, e o nosso Pai olha isso e Ele se alegra. É como quando a gente convida uma pessoa que você ama muito. Pensa numa pessoa que você ama muito. Talvez um casal de amigos que você tem um carinho enorme. Pode pensar em mim, Nananda. Um casal de amigos que você tem um carinho enorme, aí você chama eles para um jantar na sua casa. E aí, caramba, você vai receber aquele casal de amigos que você ama tanto para, cara, comer uma comidinha gostosa na sua casa. O que você faz, cara? Cara, tu procura saber o que a pessoa mais gosta. Tu compra tudo aquilo que ela mais gosta. O que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber. Você se dedica a tarde inteira em fazer um jantar maravilhoso para aquela pessoa, para você receber aquela pessoa. E ela chega na tua casa, tu botou aquela mesa linda, cara. Tudo perfeito, tudo maravilhoso para receber aquele casal de amigos que você ama tanto. E aí você vai, faz aquele banquete maravilhoso para ele. Qual que é a tua alegria, cara? Quando eles pegam, botam a comida no prato e dá aquela garfada e faz... Meu Deus, que delícia, cara. Nossa, que delícia. Cara, que delícia. Ei, posso comer mais um pouquinho? Poxa, é a alegria de todo mundo que convida alguém para casa, né, gente? Não é? Se quiser me convidar essa semana, gente, fica à vontade, tá? Prometo que eu vou fazer um bem assim, vou falar, meu Deus, pode ter certeza que eu vou repetir, gente.
Essa não é a alegria quando a gente prepara algo tão especial para quem a gente ama? Cara, isso foi o que Deus fez com a gente em Cristo Jesus. Cara, Ele fez uma obra perfeita e completa em Cristo Jesus para que a gente vivesse uma vida plena. E você quer fazer o seu pai feliz? Cara, viva essa vida plena. Busque nele viver essa vida plena. Busca receber dele uma direção, uma revelação daquilo que ele tem para você. Cara, o que ele tem para você é amor, uma vida vitoriosa, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Isso é o que o seu Deus, o seu Pai tem para você. E honrar o seu Deus é você comer e repetir, cara. Honrar o seu Deus é você desfrutar daquilo que ele fez para você. Amém? Assim a gente honra o nosso Deus. Mas, Brother Ray, o que isso tem a ver com o poder de crer corretamente, cara? Tudo. Tudo. Porque quando você tem a revelação do coração do teu pai, quando você tem a revelação daquilo que ele tem para você, dos planos dele para a sua vida, você vive uma vida vitoriosa. Você vive uma vida maravilhosa, porque você colocou a fé no lugar certo. Aleluia. Se você não conhece o coração do seu pai e o desejo dele para a sua vida, você vai deixar de desfrutar de uma vida abundante que Jesus morreu para te dar. E vai entristecer o coração do pai ao rejeitar o banquete que ele preparou para você pela graça de Deus. Quem está entendendo isso, gente? O que a palavra diz, cara? João 10:10, o próprio Jesus falou, cara, que ele veio para que a gente tivesse vida e tivesse em abundância. Essa palavra vida que Jesus mencionou no grego é zoe, a vida do próprio Deus. Eu vim para que vocês tivessem a vida do próprio Deus em você, aquilo que Adão perdeu. Eu vim para te dar de novo a vida do próprio Deus, para que você possa viver de forma abundante. Em Lucas 17:21, o próprio Jesus disse que o reino de Deus está em nós. Em 2 Coríntios 2:1, 20 e 22, o apóstolo Paulo ele diz: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Gente, vocês estão entendendo isso? Que é uma obra do início ao fim, algo que ele fez e continua fazendo em nossas vidas, e a gente vive isso mediante a fé. É Deus que faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo Jesus. E como que ele faz isso, gente? A palavra continua dizendo, ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e fez habitar em nós o seu Espírito, em nossos corações, como garantia de tudo que estaria por vir, gente. Meu Deus, quem está entendendo isso, cara? Deus ele fez uma obra perfeita e maravilhosa em nós, por nós, para nós, e ainda selou o Espírito dele em você, como garantia da sua salvação e de tudo aquilo que viria em sua vida para te ajudar e te conduzir em todas as circunstâncias da sua vida. Aleluia! O poder de crer corretamente está em saber que em Cristo Jesus todas as suas dívidas com Deus foram pagas, que os seus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados, que você se tornou um filho incondicionalmente amado e todas as promessas de Deus, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você não podia acessar por causa do pecado que havia em você, agora, por causa do sacrifício de Jesus, você recebeu todas as bênçãos de Abraão sobre a tua vida. Crer corretamente é crer que Deus nos abençoou plenamente em Cristo Jesus, nos dando a plenitude de vida e bênçãos. As bênçãos de Abraão chegaram até nós, nos alcançaram. Se o seu foco está em Jesus, no que Ele fez por você e quem Ele te tornou, um filho incondicionalmente amado, quando você erra, ao invés de você se achar um lixo, você corre para o colinho do Abba, Pai, onde você verdadeiramente vai encontrar misericórdia e graça para avançar
e viver a vida plena que Ele tem para você, como está escrito lá em Hebreus 4:14 ao 16. Vamos ler, gente? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos, gente. Sabe o que é apegar? Apeguemo-nos com toda a firmeza. É o que o autor está dizendo, apeguemo-nos com toda a firmeza, a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Como nós, Ele nos entende, gente. Porém, Ele não pecou. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Amém, gente? O que a palavra nos ensina é, nos momentos de dificuldade, o que a gente tem que fazer? Correr para o nosso Pai. Nos momentos que estamos se sentindo fracos, nos momentos que a gente tropeçar, no momento que a gente cair, a palavra nos convida a gente correr para o trono de graça, ao colo do nosso Pai e dele receber misericórdia e graça que vai nos ajudar no momento das necessidades. Amém, gente? Por isso a gente precisa meditar na palavra de Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, ele nos convida a não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar através da renovação da nossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele fez uma obra perfeita, gente, para garantir que a gente vivesse essa vida abundante, essa vida plena, como diz em Romanos 5:17, pois se pela transgressão de um só homem, Adão, a morte reinou por meio desse, muito mais agora, repete comigo, muito mais agora, os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus! E eu queria muito brevemente, gente, destacar 3 pontos nesse versículo. O primeiro ponto é: muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça de Deus e o dom da justiça. Cara, quem reina em vida, gente? Quem reina em vida? Aqueles que recebem a transbordante provisão da graça de Deus. Amém, gente? Não tem como a gente reinar em vida, não tem como a gente viver uma vida maravilhosa, tentando ainda viver a nossa vida com base no nosso próprio esforço. A gente vive uma vida plena, uma vida maravilhosa, quando a gente recebe essa provisão de Deus, essa transbordante provisão da graça de Deus. O segundo ponto, a palavra fala que reinarão em vida. Quando a palavra fala em vida, está falando dessa vida aqui. Amém, gente? Não está falando reinar em vida quando a gente estiver na glória, não. A palavra está falando que iremos reinar em vida aqui nessa terra. E como que a gente sabe disso, gente? Isaías 53:5 fala que o quê? Pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Jesus foi flagelado para que pelas feridas dele eu e você fôssemos curados. A gente precisa de cura no céu, gente? Não, né? Onde que a gente precisa de cura e vida plena? Aqui. 2 Coríntios 8:9, a palavra fala que Jesus, ele se fez pobre para que sejamos ricos. E se você ver o contexto de 2 Coríntios 8, o contexto é de grana, gente. Ele estava falando sobre ofertas, ele estava falando sobre vida financeira. Então ele está falando que o Senhor Jesus, ele se fez pobre para que através da sua pobreza eu e você sejamos ricos. E a gente precisa ser rico no céu, gente.
onde que a gente precisa ter riquezas, onde a gente precisa ser próspero. Só eu, gente. Aqui eu preciso muito, cara. Meu Deus, eu preciso muito disso. E eu creio, todos os dias da minha vida, eu não creio que Deus ele vai me abençoar ainda com uma quantia gigante financeira. Eu creio que eu já recebi, cara. Estou só esperando a hora que vai cair na minha conta. Eu não joguei no Powerball não, tá, gente? Misericórdia. A palavra fala também em Atos 16:31 que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. E essa palavra salvação, como a gente falou, é vida abençoada, é salvação, é libertação, família abençoada, vida abençoada. A gente precisa disso em glória, gente? Não precisamos, amém, gente? Em glória vai ser tudo perfeito. Então isso nos prova que Ele morreu para que a gente recebesse essa transbordante provisão de graça e dom da justiça, para a gente reinar em vida e agora. E o terceiro ponto é, reinarão em vida por intermédio de Jesus. Nós não iremos reinar em vida pela nossa própria força, nós iremos reinar em vida por intermédio de Jesus. Ele nos conduzindo a reinar em vida, Ele lutando ao nosso favor, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, provedor que nos provê de todas as coisas, vida abundante, saúde plena, família abençoada. Recebemos tudo isso por intermédio de Jesus. Jesus e o sacrifício dele é a garantia que eu e você temos de viver uma vida plena e abundante, amém, gente? É isso que a palavra está dizendo aqui em Romanos 5,17, que nós vamos reinar em vida por intermédio de Jesus, aleluia! É isso que Deus nos concede em Cristo Jesus, amém, gente? Isaías 53:5, como a gente mencionou, fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Agora o princípio, gente, para a gente sair daqui com essa certeza, para a gente sair daqui com uma fé, uma crença poderosa. Amém, gente? De tudo que eu falei, cara, se você guardou 3 ou 4 frases, eu oro para que em nome de Jesus você guarde isso daqui. Amém? De tudo, guarda isso. Isaías 53:5 fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Nós fomos salvos pela graça, não fomos, gente? Então também somos curados pela graça. Amém? Você também tem direito à cura e saúde plena. Também é pela graça de Deus. Não é com base no seu desempenho. Amém, gente? Atos 16:31 não nos diz que aquele que crer no Senhor Jesus está salvo, a família está salvo. A palavra não fala que nós somos abençoados, nossa família é abençoada. Não fala isso, gente. E eu te pergunto, como que a gente foi salvo? Não foi pela graça? Nossa vida também é abençoada, nossa família também é abençoada. Os nossos filhos, a nossa família também é salva pela graça. Amém, gente? 2 Coríntios 8:9 diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Gente, a gente não foi salvo pela graça, nós também somos prósperos pela graça de Deus. Amém? Cara, a graça de Deus te dá acesso à cura, saúde plena, vida abundante. A graça de Deus te dá acesso à prosperidade. A graça de Deus te dá acesso à família abençoada, à vida abençoada, à paz na sua casa, em harmonia na sua casa. É a graça de Deus que te concede todas essas coisas. Não é o seu desempenho. Amém, gente? Mas, Brother Ray, qual é a minha parte nessa aliança? A nossa parte dessa aliança está em 1 João 3:23, que diz, esse é o mandamento, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Qual é a nossa parte para a gente desfrutar disso tudo? Crer no nome do Senhor Jesus Cristo.
crer que aquilo que Ele fez por nós foi suficiente. Era tudo que a gente precisava. O sacrifício dele por nós, que nos deu vida e vida em abundância. Esse é o mandamento de Deus. Hoje, na nova aliança, você quer cumprir o mandamento de Deus? Pois então, o mandamento da nova aliança é crer no Senhor Jesus. Crer no Filho de Deus e amar um ao outro como Ele nos amou. Amém, gente? E quando eu erro, Brother Ray, quando eu faço coisa de errada, quando você faz coisa de errada, você está fazendo um mal a você mesmo. Mas isso não interfere na aliança do Pai com o Filho, gente. Amém? A nova aliança foi uma aliança que Deus fez que não foi comigo e com você. Foi uma aliança entre o Pai e o Filho. O Pai queria reconciliação entre nós e Ele. Era impossível a gente, por conta própria, se reconciliar com Deus. Jesus, Ele falou, eu assumo essa, Pai. Ele morreu por nós. Ele é a nossa justiça e o nosso justificador. Por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. A nova aliança foi feita entre o Pai e o Filho. E nós fomos abençoados nessa aliança. Estão entendendo isso? Quando eu e você fazemos alguma coisa de errada, os nossos erros não interferem nessa aliança, porque nós não fizemos parte dessa aliança. Não houve acordo entre nós e o Pai. Foi um acordo entre o Pai e o Filho, e nós fomos abençoados por isso, no momento que nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Está fazendo sentido isso, gente? Meu Deus do céu! Quando nós erramos, isso não interfere na aliança entre o Pai e o Filho. Quando nós erramos, quando nós pecamos, isso polui os nossos pensamentos. É como se a gente estivesse mudando o foco. Você olha para o pecado e deixa de desfrutar de uma vida abundante que Jesus tem para você. Agora você olha para Jesus, você é completamente restaurado. Ele te fortalece, Ele te conduz a reinar em vida e a viver uma vida cheia de vitória e uma vida plena. Vocês estão entendendo isso, gente? Tá fazendo sentido, cara? É isso que Jesus tem para você, uma vida incrível, com saúde plena, família abençoada e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se você crer corretamente que tudo que seu Pai te deu, tudo que Ele faz por você, está tudo baseado no sacrifício de Jesus por você, você vai viver uma vida gloriosa de Deus em todos os dias da sua vida. Amém, gente? O poder de crer corretamente está em entender que aquilo que Jesus fez por nós é inabalável. A gente pode errar, a gente vai sofrer com os nossos erros, é inevitável, gente. Mas isso não interfere no amor que Deus tem por nós. Isso não interfere naquilo que Ele fez por nós. Isso não muda o amor de Deus por você. Isso não faz com que Deus vire as costas para você, porque Ele te ama incondicionalmente. Você é um filho incondicionalmente amado. Amém, gente? Vamos ficar de pé?